Olá, boa noite. Cheguei aqui, tô esperando vocês. Combinamos às 20 horas. Então eu já tô por aqui. Tô aguardando as primeiras pessoas a chegarem, os primeiros pais. Esse congresso é um congresso muito especial. É um congresso que eu faço com muito amor, muito carinho, por toda a vivência que eu tenho tido com minhas filhas, a vivência que eu tenho tido com alunos, com crianças no geral. Então, para mim é um prazer estar aqui, disponibilizando esse tempo para auxiliar vocês. É um tempo que Deus reservou para nós. Então, eu vou aguardar os primeiros a chegarem para a gente conversar um pouco mais. A Bárbara já está aí. Oi, Bárbara. Tamo junto aí. Então, esse congresso é interessante, ele vai perdurar aí uma semana. E ainda é pouco, porque temos muito assunto para abordar quando o assunto é filho, né? Mas eu vou tentar ser sucinta para que a gente consiga abordar aí nessa semana. Oi, Sara. Abordar aí nessa semana, sempre no mesmo horário, às 20 horas, exceto na sexta-feira, que a gente vai fazer às 18 horas, tá? Mas vou abordar alguns assuntos. Eu estive estudando um pouco mais a respeito de filhos e vi que tem muito assunto para a gente tratar, mas alguns deles eu deixei aqui já escrito para não esquecer, para a gente conversar um pouco a respeito, tá? Então, eu vou logo me apresentar. Eu sou Sayonara Marques. Alguns de vocês já me conhecem porque eu já fiz algumas palestras e dentre elas algumas com a Bárbara na página Filhos, Desafios e Ministério, que aliás é uma página sensacional que a Bárbara coordena, né, com a coparticipação da Maraísa, e é uma bênção, né? Muitas mensagens diárias, eu sempre acompanho porque esse assunto me interessa muito. Então, eu sou psicanalista, sou escritora, eu venho já há um tempo trabalhando com mulheres, com famílias, no ministério que Deus me deu. E eu sou cristã, eu sou mãe de 3 meninas, uma de 11, uma de 12 e uma de 20. E sou mãe, né? Então, o fato de ser mãe me dá certa autoridade para falar no assunto. Mãe que tem experiência de muitos erros, de alguns acertos também. Oi, Bárbara. Disponha, querida, é um prazer, um grande prazer estar aqui com vocês, viu? Mas, assim, então, essa autoridade que eu tenho é de experiência mesmo. Então, a questão de experiência, Deus tem me ungido muito para trabalhar com família, tem me direcionado nessa área. Então, assim, eu tô aqui não porque eu seja autoridade no assunto, mas a autoridade que eu tenho é justamente dada por Deus e pela experiência que eu tenho tido, né? Eu tenho 3 filhas, filhas abençoadas. Oi, Ana Beatriz, que bom que você está aqui conosco, querida. Então, essa experiência que eu tenho passado, eu passei com a Jaqueline primeiro, eu a tive durante 8 anos como filha única. Oi, Marcos, seja bem-vindo. E como filha única, eu errei muito com a Jaqueline. Eu e meu esposo, nós erramos muito com a Jaqueline. E temos acertado bastante com a Daniela e a Carolina. Então, vou passar aqui algumas experiências para vocês. A gente tem muita coisa para conversar. Vou tentar ao máximo ser sucinta, tá? Mas é um assunto muito gostoso. Amém, Andréa. Amém. Eu tô aqui a convite da Bárbara, como falei, né? Então, Bárbara, obrigada pela confiança, tá, querida? Muito obrigada, que Deus abençoe você. Continue abençoando esse ministério lindo que você tem com as crianças, com os filhos, né? Essa preocupação que você tem, tá sempre dando dicas de livros, dica de várias atividades. Amém por isso. Tem sido bênção. Então, eu quero iniciar pedindo a orientação de Deus, para que Deus possa estar me ungindo nesse momento, para que eu fale aquilo que vem dele, tá? E que
o ouvido de vocês esteja aberto, o coração, para ouvir o que vem do Senhor. Se algo não vem dele e saia da própria carne, que o Senhor retire da mente de vocês. E vocês possam estar ganhando experiência positiva, né? E essa busca de vocês estarem aqui me diz muito. Me diz que querem ser pais melhores, assim eu entendo. Então eu peço essa orientação de Deus. Essa série de mensagens chama Filho, Herança Preciosa. É uma série de mensagens que eu vou estar publicando todo dia. Estou dizendo aqui para vocês que estão chegando agora, tá? A partir das 20 horas, a gente vai ter um bate-papo aqui. Não é de alguém que conhece mais do que vocês, mas de alguém que quer trocar uma experiência boa, positiva. Então eu quero deixar aqui um alerta para os pais, vocês vão entender por quê. Eu quero dizer que a educação é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Aliás, eu cheguei a essa conclusão porque eu já vivi muito nessa vida, mas a educação realmente é uma das tarefas mais difíceis que eu já vi. É por isso que muitos pais criam, mas não educam filhos, né? E experiências como palestrante, experiências em sala de aula, experiências na minha casa, em acompanhamento de pais, eu tenho visto muita coisa. Pais que reclamam de filhos, pais que acham que os filhos estão rebeldes. Sempre a reclamação é com os filhos, né? Mas olha só, eu cheguei a uma conclusão. É uma conclusão que talvez seja difícil para vocês, porque para mim foi muito difícil acreditar. Mas quando a gente começa a ver a base, né? Ver os problemas nos filhos e ver os pais preocupados e começa a dar um acompanhamento, a gente percebe que o problema maior é nos pais, está nos pais. Às vezes os pais vêm, né? Eu cheguei a essa conclusão por conta de todo o cuidado que eu tive em estar observando, né? Às vezes os pais vêm e aí vêm assim, desesperados. Ai, que meu filho tem isso, minha filha... Eu peguei uma vez uma mãe, ela entrou em contato comigo, ela veio me dizendo assim, minha filha chega toda arriscada, chegou da escola com os braços riscados, como se fossem tatuagens. E eu estou muito preocupada com minha filha. E ela me dizia assim, eu ouvi tudo que ela tinha para dizer, né? Olá, Maraísa! Que bom que você chegou. Então, assim, eu ouvi tudo que ela tinha para dizer, foi um grande desabafo. E eu perguntei, riscada como? Com o quê? Ela pegou caneta e se riscou. Boa noite, Fátima. Ela pegou caneta e riscou os braços dela. Como tatuagem, fez desenhos. E aí eu perguntei, e o que é que tem? Não vejo problema. Eu já me risquei, eu já risquei meu braço. Às vezes, engraçado que nessa semana que ela falou comigo, minhas filhas estavam brincando uma com a outra, riscando as costas, fazendo desenhos nas costas. Depois você dá um algodãozinho com um produto, um álcoolzinho, sai ali, passa um hidratante depois. Não há problema nisso. Então, assim, muitas vezes eu peguei casos de ver pais desesperados, que meu filho fez, meu filho aconteceu. Quando eu fui ver, o problema não estava no filho. E sabe de uma coisa? A maior conclusão que eu cheguei é de que os pais estão doentes. E por estarem doentes, os pais estão tornando os seus filhos doentes também. Então é sobre esse assunto que eu quero abordar com vocês aqui, hoje à noite. A gente tem vários assuntos, mas o principal é esse, né? Essa noite eu quero trabalhar com os pais, principalmente com os pais, orientando, conversando um pouco, para depois a gente entrar na seara dos filhos, né? Como é que estão os nossos filhos. Eu vou dizer quais são os temas das próximas séries de mensagens que vai ocorrer durante essa semana, se Deus permitir. Mas hoje eu quero trabalhar basicamente com os pais, né? Então, diante disso, eu quero saber assim, quem é você para o seu filho? Qual o referencial que você tem dado para o seu filho? Pense um pouco. Quem é você? Quem sou eu para minhas filhas? Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pai o meu esposo, Mário Sérgio, é para as minhas filhas? E nós como pais? E vocês como pais? Então, é uma pergunta que eu quero deixar aqui para que você possa refletir hoje ainda. Reflita um pouco mais, depois que acabar aqui a transmissão, reflita mais. E acho que nem hoje só, né?
uma reflexão que a gente deve estar se fazendo diariamente. Eu tenho dois exemplos para contar para vocês sobre duas crianças. Uma delas é uma menina, não vou dizer nome, nada, mas essa menina, ela ia para a escola, ela era a melhor aluna da turma, ela ia para a escola muda e saía calada, né? Essa menina, ela não se sociabilizava e ninguém entendia por quê, né? Muito boa aluna, ela não fazia trabalho em grupo, somente individual, ela não falava praticamente, né? E o individual ela virava de costa para o público, que seriam os outros colegas, e ela lia alguma coisa e depois sentava. Havia respeito, né? Todos respeitavam o comportamento dela, tentaram sociabilizar, né? Psicólogo, psicopedagoga, não conseguiu, a psicóloga da instituição também não. E acontece que passaram a respeitar realmente aquele comportamento da menina, né? Foi conversado com os alunos tentaram também, nada. E aí, começamos a observar o comportamento dessa menina. O que acontece, o que foi descoberto? Quem eram os pais dela, né? Pais rígidos, pais muito rígidos, pais que queriam que ela estudasse todo o tempo em casa, era só estudo, não tinha carinho, não tinha amor, tinha estudo, tinha cobrança, e essa menina, ela parecia um robô. Ela tinha os braços tensos, os ombros tensos, sabe? Ela vivia assim tensa, ela entrava tensa e saía tensa da escola. E essa mãe, ela foi vista, inclusive, fora da escola, já trazendo ela para estudar, foi vista passando regras para essa criança todo o tempo. A menina devia ter em torno dos seus 14, 15 anos. E ela entendia que ela tinha que ser aquilo, exatamente aquilo que os pais diziam. E ela parecia um robô, dentro de casa e fora dela. Então, mais uma vez, aí é um caso de que pais novamente com problemas, com doenças, adoecendo seus filhos, né? Olá, Vanessa, Rosane. Então, percebam isso, né? Como a sociedade está doente, como os adultos estão doentes e como estão transformando seus filhos doentes também. A gente torce para que a nossa política melhore, a gente torce para que o nosso Brasil, que o nosso mundo melhore, mas acreditem, a melhora começa dentro de casa. E sabe quem é responsável por isso? Eu e vocês. Então, assim, eu gostaria de estar falando flores aqui, né? Jogando flores, falando maravilhas. Mas não é isso que eu tenho a dizer. Para começar, eu quero falar dos pais. Então, eu tenho um outro exemplo aqui, que é um exemplo de uma menininha. Na verdade, eu tenho mais dois exemplos, eu vou citar. Um exemplo de uma menina, uma vez eu fui para um lugar muito pobre, a gente foi distribuir alimentos, cortar cabelo. Bem, eu fiquei na distribuição porque eu não sei cortar cabelo, escovava os dentes das crianças, isso eu fazia, o básico assim eu fazia. Mas assim, não é fácil, Maraísa, de educar, né? Educar. Então assim, eu fiquei ali observando. E entrou uma menina, ela devia ter seus, 8 anos mais ou menos, ela devia ter. E ela entrou ali naquela congregação onde a gente estava fazendo tudo, né? Falando de Deus, do amor de Deus, e amando aquelas pessoas, cuidando. Tinha uma parte odontológica, tinha várias coisas, né? Tinham brincadeiras, jogos, presentes. E eu tava ali no meio também, que eu queria amar. Eu fazia o que eu podia e queria amar aquelas crianças também. E entrou uma menina, essa menina devia ter uns 8 anos, e ela xingava de forma terrível. Nomes que eu ficava assim, como que ela sabe isso? Ela tinha um olhar perverso, aquele olhar mau. E eu olhei pra ela e falei assim, essa menina tem algo de bom. Mas eu sei que tem. Tentei conversar um pouco com ela, ela muito rebelde, sabe? E pouquinho tempo que eu estava com ela, entrou a mãe dela. E a mãe dela entrou como? Gritando e xingando e puxando a criança pelo cabelo. A gente vai esperar o quê de uma criança criada dessa maneira? Então, observem, né? O que a gente vai esperar de uma criança assim? Aí eu fico muito triste porque eu tenho visto uma sociedade tão adoecida, mas eu sei que vem da casa. Eu sei que vem de casa, né? Então, teve esse exemplo dessa menina de 8 anos. E eu tenho um exemplo de uma menina de 5 anos numa instituição
onde ela levou um tablet. Ela levava sempre esse tablet e um dia ela foi pega assistindo pornografias no tablet. Ela tinha 5 anos, essa eu tenho certeza da idade. E ela foi pega na instituição assistindo pornografia. E aí, claro, o educador tomou o celular, chamou os pais, e aí vieram os pais. E o que o pai disse foi: puxa vida, eu não consigo, já tentei tirar esse tablet da mão da minha filha. Eu não consegui ainda tirar. Eu também não acredito. Eu sei que você não deve estar acreditando. Eu também não acreditei naquilo que eu vi e que, pra mim, me pareceu um absurdo. Mas eu preciso dizer pra vocês que isso é algo cotidiano, no ambiente escolar principalmente. Quem trabalha em ambiente escolar, né, muitos de vocês que estão aqui trabalham, e isso infelizmente faz parte de um cotidiano diferente, né? Algumas pessoas têm esse cotidiano como moderno, mas não é não. É algo mesmo do inferno. Um pai que não tem autoridade para tomar um aparelho da mão de um filho, porque certamente ele vai fazer birra. Terrível, né? Então, assim, quando eu falo que os pais que falam palavrões, tem filhos que falam palavrões, que isso passa a ser do cotidiano dele, né? Então o filho fala palavrão porque ele ouve o pai falar palavrão, a mãe falar palavrão. Então, assim, se você observa uma criança, Maraísa, exatamente. Os pais hoje acham mais fácil largar o celular, os aparelhos na mão das crianças para que não dê trabalho, né? Isso aí mesmo. Os pais perderam a autoridade, Bárbara. É exatamente isso que aconteceu e está acontecendo, né? Infelizmente. Então você pode observar, por exemplo, eu vou citar de novo, numa escola bíblica dominical, numa sala de aula. Observe que a criança, o aluno, que ele fala alto, ele está sempre falando alto com os colegas, pode ter certeza que o ambiente que ele vive é um ambiente em que os pais falam alto, dentro da normalidade, que eles podem achar uma normalidade, né? Observe que um lar desordenado e cheio de confusão torna uma criança desequilibrada. Pode acreditar, uma criança, imagine um lar em que a criança, todos falam ao mesmo tempo, coisas caem, pessoas gritam, os pais não conversam, dão logo um famoso cachação na cabeça da criança, na pé da orelha dele, para calar a boca e não me dá trabalho, e a criança sai chorando, é aquele lá que a gente não aguenta. Zoada, som alto, gente dançando, gente bebendo, aquele lá, e às vezes nem tem tudo isso, mas é um lar desequilibrado, desordenado. Pode observar que essa criança, ela não tem concentração em sala de aula. Ela não se concentra em nada, ela não consegue concentração por mais de alguns segundos, 1 minuto. De novo, vem lá da origem, como não abordar com vocês, primeiro, antes da gente abordar vários assuntos sobre filhos, como não, primeiro, né, ser primordial o assunto dos pais. Porque, afinal de contas, quem molda o filho é o pai, é a mãe, né, são os pais. Nossos filhos vêm para nós de Deus, né? Ele nos dá para que a gente crie, para que a gente oriente, para que a gente cuide sobre nossa responsabilidade. E nós fazemos o que com nossos filhos? Nós podemos moldar eles e nós podemos também distorcer, né? E a gente chama assim, poxa, essa criança tem um caráter mau. Mas vocês sabem que o nosso referencial ajuda a formar o caráter de nossas crianças? Somos o espelho, Bárbara, é isso aí, somos o espelho. Existe um outro lado também. Desde bem pequenas, as minhas filhas, todas 3, né? A minha filha mais velha, quando nasceu, ainda não era cristã, mas eu fazia algumas coisas que eu ouvia falar, né? Na psicologia, lia muito, eu estudava psicologia na época, e eu ouvia muito que a gente precisava fazer com que a criança estivesse tranquila, que a gente amamentasse a criança num ambiente tranquilo. O nosso tom faria com que a criança fosse mais tranquila, mais em paz, mais equilibrada. Observaram que eu mudei o tom? Mais tranquila. E de fato eu conseguia ver isso em minha filha. Eu fazia aquela massagenzinha nela com óleo, massagem corporal, e ela ficava mais tranquila. Então eu comecei a observar que
realmente refletia, aquilo que eu tinha em casa refletia nos meus filhos, nas minhas filhas, né? Só que assim, a mais velha ela não teve a oportunidade que as mais novas têm, já ter nascido no evangelho, com uma mãe mais madura espiritualmente, mas eu observei isso, então eu posso dizer com tranquilidade e certeza, obrigada Heloísa, eu posso dizer com tranquilidade e certeza que filhos num lar equilibrado, num lar onde nós buscamos a Deus, né? A orientação dele, o direcionamento dele, são filhos com certeza muito mais bem educados, são filhos direcionados pelo Senhor, separados para eles, são crianças diferentes. Eu posso dizer com toda certeza. Pais como bons exemplos tornam filhos exemplares, com comportamentos exemplares. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é de vocês também. Já pararam para pensar sobre isso? Neia, o ambiente em que a criança vive é exatamente o que define a mesa. Pronto, é um reflexo. E não tem como fugir disso. Se no lar há Deus, certamente essa criança ela vai estar em intimidade com Deus, porque ela não vai conseguir viver sem buscar a Deus, porque ela sempre esteve buscando desde a infância. Então isso vai fazer a diferença na vida dela. Ela vai sentir necessidade dessa busca de Deus, mas só vivendo isso diariamente, né? Então concordo com você sim, Neia. Eu agora quero falar um pouco sobre nós, né? Como é sua história de vida? Como é a minha história de vida? Todos nós temos uma história lá atrás, né? Nós somos criados. De que maneira a gente foi criado? Foi criado com pai e mãe, só com pai, só com mãe, um outro responsável, né? Muitas vezes nós somos criados com pai e mãe e nós olhamos os exemplos deles e não queremos reproduzir certas atitudes. Verdade? Então, mas vocês já pararam para observar que a gente se pega reproduzindo exatamente o mesmo comportamento, a mesma atitude dos nossos pais, a gente reproduzindo isso com os nossos filhos? Já se pegaram fazendo isso? Acho que muitas vezes, né? Então, esse é o cuidado que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Cuidado para não estar reproduzindo no filho de vocês, em nossos filhos, o comportamento que um dia a gente disse, isso eu não quero nunca repetir. E a gente acaba por repetir, né? Então, essa é a história de vida que a gente pode reproduzir. A gente pode, antes de ter uma atitude com o nosso filho, a gente pensar um pouco. Porque normalmente a gente reproduz aquilo que a gente não pensa, vai como no automático, né? A sua mãe, por exemplo, aquela que costumava dar logo um cachação, sabe? Lá em Salvador a gente fala assim, né? Dá um tapão. Pronto. Se você sempre viveu isso, é muito natural que no seu dia a dia você acabe fazendo uma vez ou outra, ainda que você tenha dito, eu nunca vou fazer com meu filho, né? Vanessa, tenho visto isso aqui em casa. Meu filho tem 3 aninhos e já está ambientado do dia a dia com Deus. Amém. É isso aí, é isso aí. Sabe aquela frase que a gente usa muito? Eu tô falando um pouco de reproduzir comportamento, mas eu tô pedindo a vocês que pensem um pouco, né? Porque normalmente quando a gente reproduz comportamentos que a gente não concorda, a gente reproduz sem pensar. Então, por favor, está aborrecido com seu filho? Você conte um pouco, não conte até 10 não, conte mais do que isso, só que assim, ao invés de só contar, se dê esse tempo com Deus, depois você toma uma atitude coerente, né? Andréia, infelizmente somos falhos, mas temos que buscar de Deus a direção diária, amém, pronto, foi isso que eu acabei de falar. Então, gente, é isso mesmo, Andréia, amém por isso, obrigada pela contribuição. Buscar de Deus. Então, não tome atitude sozinha, pronto. Tome com Deus. Se dê um momento com o Senhor, volte a seu filho. Olha, gritar não dá autoridade para ninguém, tá? Não dá. Retorne com seu filho, olhe olho no olho e converse com ele. Diga onde errou, ele vai entender. Sabe? Olho no olho. Essa é a melhor conversa. Agora sim. Não significa que você não vai disciplinar, tá? A gente vai falar um pouco disso mais tarde.
Isso, Néia. Pronto, muda isso. Olha, é possível, tá? Porque eu me lembro que quando eu me aborrecia, eu gritava. Eu tinha um defeito muito sério que meu marido falava assim pra mim: Sayonara, pare de gritar com as crianças. Isso ainda é pior. E realmente eu comecei a observar que era um problema maior, porque é incrível, né? Eu me descabelava, para, sei o quê. Meu marido falava: você aqui, você cá. Eu disse: puxa vida, porque eu gritei, Não é o grito que faz com que você tenha autoridade, tenha o respeito de seus filhos, tá? Não é o grito. A gente vai falar a respeito disso durante a semana, mas olho no olho. Autoridade é isso. É o seu tom baixo e a criança lhe obedecer. Ela tá lhe mostrando que você tem autoridade sobre ela. Boa noite, querida. Então, tem uma frase que as pessoas usam muito que é assim: eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu já ouvi muito dessa frase, né? Eu quero abordar um pouquinho disso com vocês também. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu discordo disso. Eu discordo. Eu acho que nós temos que dar para os nossos filhos tudo aquilo que eles necessitam. Não é tudo aquilo que você não teve, porque você teve a sua vida, o seu momento. Seu filho precisa ter tudo aquilo que ele necessita. Cuidado com isso. Esse é um outro cuidado que eu quero que vocês observem, né? Tenham para si, tomem cuidado, tá? A outra coisa, assim, a gente procura muito se realizar, né? Realizar no filho. Preste atenção, seu filho tem uma vida e você tem outra. Você pode se realizar com a realização dele. Preste atenção nisso. Você não tem que se realizar nele. Então tome muito cuidado. Eu tô primeiro, gente, não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu tô primeiro tratando vocês, pais, e a mim, mãe, para depois a gente abordar um pouco mais e mais aprofundado o assunto dos filhos. A gente tem a semana aí para fazer isso. Mas primeiro somos nós. Sua realização deve estar em você. Vanessa, às vezes você fala gritando, né, com seu filho. Tem que se policiar mesmo, Vanessa. Se policie, tá correta, corretíssima. Façam isso diariamente, vale muito a pena, gente. A outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós andamos muito ocupados, né? No dia a dia, nós temos andado muito ocupados. É o trabalho, é a casa, é a falta de disposição em educar, porque realmente é uma coisa muito cansativa. Mas tomem cuidado com isso, viu? Porque o que eu tenho visto ultimamente são filhos super ocupados. Crianças que vão de manhã para a escola, à tarde tem reforço, seguido de balé, ou de capoeira, ou de natação, sempre com muitas atividades. Porque se a gente não tem tempo para ficar com nossos filhos, a gente dá o quê? A atividade para que eles não sintam nossa falta, né? Errado. Errado. O seu filho, ele fica super ocupado com um tempo de ocupação e um tempo distante de você. Só que seu filho, ele precisa estar com você. Ele não precisa estar ocupado todo o tempo. Ele precisa da mãe, ele precisa do pai presente. Pare para prestar atenção que muitas vezes a gente busca fazer com o nosso filho, a gente busca formar o nosso filho para que ele tenha cuidado. Você precisa formar o seu filho para que ele seja. Isso que é importante. Para que ele seja um servo de Deus. Para que ele seja uma pessoa de bom caráter. Um caráter de Cristo. Sabe o que eu estou falando? Disponha de tempo para isso. Observe se você não tem dado muitos afazeres para seu filho, para que ele não fique desocupado. E o tempo, pouco tempo que ele tem livre, o que ele faz? Ele corre para a mídia. Ele corre para o jogo. Ele não corre nunca para você. Porque uma hora deixa de fazer falta. Apesar de estar lá dentro, aquela saudade de uma mãe, de um pai presente, mas uma hora ele prefere até também não estar, ele não tem atenção. Vanessa. Amém, Vanessa. Melhor presente é ser presente, né? Concordo. Amém, é isso aí. Então essa é outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês hoje, tá? Tomem cuidado com relação a essa super ocupação dos seus filhos. Triste, né, Maraísa? Mas é o que tem acontecido mesmo. Eu conheço uma criança que eu pergunto assim, mas que dia que essa criança não tem uma ocupação, está no lar dela?
a não ser à noite para dormir, né? Pegar um pouco da mídia e dormir. Ela não tinha, porque ela tinha balé, tinha natação, tinha inglês, reforço escolar, tudo, menos um pai e uma mãe presentes. Vocês me desculpem, mas eu precisava iniciar dessa maneira aqui com vocês, essa transmissão, viu? Eu sei que vocês esperavam, talvez, ouvir um pouco mais sobre o filho. O filho é herança de Deus, gente. O filho é responsabilidade nossa. Eu não posso falar que a mãe e o pai têm, assim, uma responsabilidade enorme na educação do seu filho. Né? Seu filho é sua herança. Seu filho tem valor, né? É um valor que Deus nos deu, uma herança, é algo muito forte. E Adriana, seja bem-vinda, querida. Essa responsabilidade não é só na questão da educação, não. Da educação, do colégio, do reforço, de outras coisas na educação do lar, não. Essa responsabilidade é também na educação e principalmente na educação espiritual, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar que os pais estão terceirizando a educação espiritual dos filhos, né? A educação espiritual também. Neia. Amém, Neia. Amém. Eu faço o que Deus me manda. Se é assim, a direção é essa, eu vou fazer, né? Eu não estou buscando números para mim. Eu estou buscando, sim, pessoas que estejam submissas à palavra de Deus, pessoas que queiram mudança em sua vida, na vida da sua família, pessoas que queiram melhorar na educação dos seus filhos, serem pais melhores, pais segundo o coração de Deus. Então, assim, sinceramente, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Então, eu creio, sim, que eu tenho que iniciar falando para os pais, né? Maraísa, cajadada. Vanessa, vejo você falando e lembro como eu busquei ajuda para ajudar a minha filha. Amém, querida. Bárbara, amém. Que bom estar aqui com vocês, gente. Transmissão ao vivo é bacana, porque a gente consegue ter esse bate-papo, né? Mas como eu sinto falta de olhar no olho, eu gosto de olhar no olho e conversar. Mas nós vamos ter essa oportunidade, eu creio, né? Eu tenho viajado para alguns lugares, eu tenho feito algumas palestras e eu creio que vamos ter oportunidade aí. Já tive oportunidade com algumas que eu conheci também via transmissão, né? Via internet. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, tirar foto. E amém. Deus tem o tempo dele para todas as coisas e é esse tempo que eu quero. É isso mesmo, Bárbara. Amém, Vanessa. Primeiro nós precisamos ouvir para aprender. Amém. Amém, Bárbara. Então, eu estava falando em terceirização da educação espiritual. Neia, Jequié, Bahia. Sou de Salvador, pertinho da minha terra, da minha cidade. Vou sim. Vou. E a gente vai combinar isso aí. Então, pessoal, educação espiritual... Primeiro, a educação escolar e educação do lar praticamente já não existe, né? Desculpa, eu não estou querendo ser radical não, mas essa é uma verdade. A educação no lar tem sido o mínimo do mínimo, até porque não se tem mais tempo. E ainda tem pessoas que eu conheço, da minha convivência, que poderia estar com o filho, deixa integralmente na escola. Sabe por quê? Porque não quer se dar o trabalho de criar. Porque criar não, educar. Porque criar você cria. Educar dá trabalho, né? Não quer se dar o trabalho de educar. Mas vai se dar o trabalho de colher. Pode ter certeza. Porque essa semana... é isso aí, Vanessa. Essa semana eu vou contar pra vocês um testemunho complicado. Não vou contar com detalhes, até porque não importa, né? Mas um testemunho complicado que eu passei na minha vida. Porque eu terceirizei a educação espiritual e pior que isso, muitas vezes deixei até de terceirizar, muitas oportunidades. Então, eu quero contar para que vocês, né, também tenham essa oportunidade de aprender sem ter que viver, sem precisar vivenciar isso. Então, assim, os pais deixam na escola e acham que os professores vão educar. Só que quando o filho não aprende a respeitar, não tem educação em casa, ele também não vai ter na escola. E o que acontece é que ele vai para dentro de uma sala de aula, ele olha no professor e fala assim, quem é você? Sabe por quê? Porque ele diz isso aos pais.
ele faz em casa, ele chega num EBD, numa escola bíblica dominical, ele ri do professor, ele sai, ele bate a porta, ele joga a cadeira, ele cospe no colega. E sabe quem é que vai ter autoridade sobre ele? Ninguém vai ter. Se o pai e a mãe não têm, é complicadíssimo. Sabe por quê? O educador em sala de aula, ele não está para dar educação do lar. A educação do lar é em casa. E aí o professor tem uma autoridade com aquele aluno, ainda que consiga ter, ele tem uma autoridade, ele não, você não vai fazer assim. O aluno vai, fala com o pai ainda vai na escola para dizer, por que falou assim com meu filho, se nem eu falo? Claro, você não educa. Entendem? Eu não sei quantos de vocês já vivenciaram, estão negligenciando ou não, já presenciaram algo assim. Mas se estão negligenciando, acordem enquanto é tempo. Porque olha só, o mundo está aí para tragar os nossos filhos. Sabe por quê? Porque nossos filhos, muito bem criados, com educação espiritual firme, um filho firmado em Deus, vão ser pastores, líderes espirituais, vai ter um mundo melhor, um mundo diante da presença de Deus. Mas o contrário é tudo que Satanás quer. Então você preste atenção no que você tem feito. Se tem negligenciado, não conheço a sua vida, mas Deus sabe. Um dia você vai ser cobrado pela vida, pela herança, né? Nós estamos falando sobre isso. Filho, é herança preciosa. Esse é o nome do congresso, né? Então, olha só. Se você negligenciou, você vai prestar conta dessa valiosidade, dessa preciosidade que está em suas mãos, sob a sua responsabilidade. Um dia você presta conta. Espero que preste de uma maneira maravilhosa e que agrade o coração de Deus, né? E Vanessa, mãezinhas, essa frase eu aprendi em um momento difícil. Tudo começa no meu lar. Meu lar é um lugar de bênção, é verdade. Nosso lar é um lugar de bênção. Então, o que as pessoas têm feito, né? Os cristãos, muito, não são poucos não. Pegam os seus filhos e levam para a igreja. E às vezes nem nela ficam. Acreditem? Muitas vezes deixam o filho lá e saem. Nem na igreja permanecem. Acreditem nisso. Porque terceirizam. E ainda aqueles que vão para a igreja e vão assistir, por exemplo, vão cultuar o Senhor e deixam seus filhos na escola bíblica, deixam sem a mínima noção da importância disso. Deixam como se fosse ali para jogar, armazenar o filho para não te atrapalhar no culto. E não é para isso. A escola bíblica não é para isso. Então você preste atenção que ainda que ele aprenda ali naquele domingo, um tempinho curto, coisas importantes sobre Deus, Deus nos manda inculcar em nossos filhos, é responsabilidade nossa inculcar, em se assentar, andando pelo caminho, é responsabilidade nossa. Mas muitas vezes você que está me ouvindo, que tem negligenciado, não se dobra, né? Não dobra os seus joelhos junto com seu filhinho por um minuto, sequer um minuto de oração. Não para orar durante a alimentação, não para orar no início do dia. E não paga um preço de oração suave, na paz de Deus, mas vai pagar um preço muito maior. Você que não faz, desculpa, não estou jogando maldição a ninguém. Isso se chama colheita, lei da colheita. Se você não busca hoje, seu filho ele não vai ter nenhum tipo de intimidade nem comunhão com Deus, porque ele aprende agora. E ele aí vai para o mundão. E você vai para os pés de Cristo para chorar. Então, eu preciso falar, tá? Preciso deixar aqui para vocês, porque eu não sei se é o que esperavam, mas eu realmente preciso dizer para vocês, nós precisamos ser pais melhores. O curso aqui do congresso não é sobre pais, é sobre filhos, mas ora, a educação deles pertence a nós, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua também. Amém, Kelly? Maraísa, tá vendo? Eu tenho uma filha também, uma das minhas filhas, ela me cobra mesmo. Ela fala assim, mãe, vamos orar? Só que assim, como eu tenho 3, eu tava esperando assim, o horário que as 3 fossem dormir, porque elas têm horário aqui. Eu vou falar sobre regras também com vocês, né? Mas agora eu já não espero, não. Eu digo assim, ó, você dorme daqui a pouco, né, que é mais velha, então, mas vamos todos aqui pro quarto, vamos eu, meu esposo, minhas filhas, vamos orar. Nós oramos, aí sim, a mais velha que tem um pouco mais de tempo acordada, ela volta às ocupações dela, mas nós oramos, precisamos orar, ler a palavra com nossos filhos. Olha, às vezes a gente tem preguiça de tirar um tempo com os nossos filhos,
Amém, Bárbara, por isso. Ainda bem, ela disse que ali é normal na casa dela, né? Então, assim, a gente tem preguiça de tirar um tempo desse curto com os nossos filhos. Mãe, me explique sobre isso aqui. Aí você fala, lá vocês perguntam à sua professora na escola bíblica. Não, é você que tem que esclarecer com o seu filho. Olha, aproveite enquanto ele lhe pergunta. Aproveite enquanto seus filhos querem ouvir histórias bíblicas. Esse é o momento, vocês precisam entender isso. Porque chega um momento que quando você vai falar um versículo bíblico, fala, ai mãe, que coisa chata. Porque ele não conviveu com isso diariamente. Esse é um alerta para vocês, pais. Eu separei aqui um versículo que eu vou deixar para vocês aqui nessa noite, tá? Eu precisava primeiro falar com vocês e dizer que realmente eu cheguei a essa conclusão de que um filho doente normalmente tem um pai adoecido. E não adianta você colocar o seu filho na terapia e você não está na terapia. Então, vocês precisam estar diante de Deus, precisam serem tratados, mas a base de tudo, pai, mãe, está em você. O erro, o acerto vem da base, a base é você. Então, assim, calma, se você ficou nervosa, viu que precisa melhorar, que o seu filho está precisando realmente de pais melhores, é tempo. Moldar o filho não é fácil, mas é possível quando você tem Deus à sua frente, né? Bárbara. Amém. O hábito, exatamente. Tudo aquilo que se torna hábito nos causa necessidade, né? Se você tem um hábito todo domingo ir à igreja, vai de manhã, vai de noite, vai de tarde, não sei, né? Depende do culto que você vai, mas vai 2 vezes à igreja, vai dia de quinta, dia de quarta, vai sempre à igreja, se torna uma necessidade de estar sempre ouvindo Deus falar nos seus ouvidos. Se você lê a palavra com seu filho, ele mesmo vai te buscar, mãe, lê aqui pra mim. E depois que vira adolescente, um jovem, ele busca. Eu tenho esse exemplo na minha casa, eu vou citar pra vocês tudo o que aconteceu. Hoje a minha filha mais velha, ela lê a palavra, ela busca a Deus, ela fala, ela evangeliza. Então vocês vão conhecer muita coisa, vamos ter uma semana aí cheia, mas uma semana abençoada no direcionamento do Senhor. Filho doente tem um pai adoecido. Sim, um pai adoecido, exatamente, Maraísa. Vanessa, primeiro, buscar ajuda e tudo vai ficar bem. Sim. Com certeza, a maior ajuda que vocês precisam buscar, e eu também, é a de Deus. Porque, olha, Deus, ele nos dá sabedoria, basta que a gente peça, né? Acreditem nisso. Criar filho é algo que todo mundo faz. Mas educar filho e educar um filho no caminho do Senhor exige persistência, paciência, oração, disciplina, para vocês estarem buscando comunhão com Deus junto com o filho de vocês. Isso é importantíssimo. Eu vou sempre bater nessa tecla. O seu filho, ele vai seguir o seu exemplo, querendo ou não. É por isso que muitas vezes nós nos pegamos fazendo coisas igual aos pais, né? Então, prestem bem atenção nisso. Eu vou deixar uma palavra aqui, mas vou deixar por último, que eu quero que vocês reflitam, né, a respeito disso. Mas eu vou falar um pouco do que nós vamos abordar aí durante essa semana. Né? Então, assim, vamos abordar alguns assuntos. Eu vou ler aqui para vocês. Você, como referencial de um cristão, exemplo, né? Um exemplo de cristão, você é exemplo para os seus filhos, eu sou um exemplo para minhas filhas, né? E vou falar sobre papéis bem definidos em casa, porque a troca de papéis, vocês sabiam disso? Há muitas famílias que trocam os papéis. E o filho, ele percebe, olha, um filho percebe até onde ele pode ir. Ele percebe no pai e na mãe aquela fraqueza, ele vai exatamente no ponto. O filho é mais esperto e mais atento do que você pode imaginar. Mesmo um filho pequeno, tá? Eu vou tratar de assuntos, por exemplo, entre o casal, né? O casal que vai abordar assuntos, seja lá de qual ordem for, aborde entre o casal. O filho não tem que participar de assuntos que é do casal. Então, vou abordar sobre isso. Autoridade. Autoridade sua para com seu filho, né? De vocês, pais, para com seus filhos. E, assim, com relação a essa autoridade, você tem que ter muito cuidado para não tirar a autoridade do outro. Não acontece isso?
A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente também tira a autoridade do outro, né? A Vanessa está pedindo uma tarefa para se fazer. A minha esposa acabou de entrar, o Mário Sérgio está aí com a gente. Que bom, que bom. Porque a educação de nossos filhos é nossa, né? Então, graças a Deus que você está aqui comigo. Ele está sempre comigo, gente. É um marido abençoado. Que bom que você está aqui. Wallace, olá, primo. Que bom que você está aqui com a gente também. Estou finalizando, falando acerca de alguns assuntos que a gente vai abordar, né? O limite que você precisa dar ao seu filho, né? Você precisa impor limite. E o que a gente tem visto hoje são crianças sem limite. E isso também vem de casa, né? Jaqueline, minha filha, você é o meu referencial. Ah, filha. Amém, amém. Olha a Amália. Não tem problema, você só chegou agora. Depois você assiste. Amém, querida. Amém por isso. Vamos falar sobre tempo de uso de jogos e da internet. Sabe que tem um tempo? Você pode impor esse tempo, né? Muitas vezes os pais deixam de impor para não ter que ouvir nem ver birra de filho, mas a gente vai tratar a respeito disso também, né? Wallace, hoje chegou tarde. Tá bem. Cumprimento de regras. Como é que tá a regra aí no seu lar? As regras, né? A Vanessa, você pediu uma tarefinha para hoje? Tá aí, vou te dar essa. Que tal você parar para avaliar como é que estão as regras aí no seu lar? Vanessa, e que mais quiser fazer isso? Seu lar, ele tem regras? E o cumprimento dessas regras? Quando as crianças não cumprem, vocês vão lá e cumprem? Porque tá cansada de falar e não resolve? Será que é assim que você está lidando com isso? Então tá aí uma tarefa. Dê uma olhada, Vanessa, como é que estão suas regras aí no seu lar. Se não tem umas regras bem definidas, faça e defina isso. Vá com seu esposo, com seus filhos, sente e defina as regras, deixe muito bem definidas. E depois você cobre, acompanhe. Tá aí, uma boa tarefa para hoje, né? Os afazeres também, vocês têm que dividir afazeres em casa. Então isso a gente vai tratar também. Eu quero dizer que o não, sabe que o não é positivo? Estranho, né, a gente dizer que não é positivo, mas o não é positivo. O não, ele faz a criança crescer. Porque a criança, ela precisa aprender a conviver com a frustração. A gente também vai falar, a frustração gera maturidade em seu filho. Então eu vou falar sobre o não. No não tem amor, sim. Há amor no não. E nós vamos precisar aprender a lidar com isso, a dizer não para os nossos filhos, né? Por amor. Obrigada, Maraísa. Obrigada, Bárbara. Então, eu vou tratar do não. Vou tratar da frustração. Sabia que a frustração, ela gera maturidade? É porque os pais de hoje não querem deixar que seus filhos se frustrem, tadinho. Frustrar por quê? Se eu posso fazer e permitir. Aí a criança, na primeira frustração, se joga da janela. Não sei se vocês viram alguns casos aí de crianças de 11 anos pulando lá de cima, se matando. Mas é porque pai e mãe não querem frustrar o coraçãozinho dela. Mas há um momento que precisa, é necessário dizer não. Ainda que frustre, se zangue, bata pé, é não, por amor. Porque se ele não aprende isso agora, que há frustração aqui também, a gente ouve sim, ouve não, mais tarde ele vai ser um adulto com uma deficiência. Ele não vai conseguir lidar com isso. E aí, o que você vai fazer? Gerou uma educação errada, gerou um filho infeliz. Um homem infeliz, uma mulher infeliz, né? Muito triste, né, Bárbara? Exatamente, faz parte do nosso crescimento. Então, eu vou falar sobre frustração, vou falar sobre inculcar a palavra, vou dar algumas dicas bacanas sobre isso. Sempre é tempo de sermos pais melhores. Eu devo terminar exatamente com essa mensagem, né? Porque eu não tô aqui para deixar você desesperado. Eu tô aqui para ser usada como instrumento de Deus para te alertar enquanto é tempo. E é tempo, ainda que nossos filhos estejam maduros. Olha aí a Jaque aqui presente, Mário. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue-se a si mesma e envergonha a sua mãe. Muito bem colocado, amor, é isso aí. Não é verdade, Vanessa? Então, o que acontece? A gente precisa fazer isso agora. Então, minha filha já que está aí assistindo. Olá, Carlos.
Olá. Então, minha filha está assistindo, ela sabe que muitas coisas ela tem sido moldada agora. Minha filha já tem 20 anos. E eu tenho visto, assim, Deus na vida da minha filha. E falo aqui com muita tranquilidade de coração, né? Ivone, obrigada, querida. Rosane, que bom que você conseguiu conectar. Estamos finalizando, pessoal. Então, já deixei aqui algumas coisas que nós vamos abordar durante a semana. Vamos poder abordar com profundidade, tá? Vamos discutir. Eu quero ler, ver o que vocês estão falando. A gente vai debater. Eu não estou só, estou com vocês. Então, vocês têm palavra também. E vamos poder ter a oportunidade de estar perto também, né? Amo palestrar ali ao vivo. Mas, enquanto isso, estamos aqui utilizando de um meio maravilhoso, bênção de Deus, nós podemos usar para bem, né? Então, graças a Deus por isso. Mas eu quero deixar aqui um versículo que eu gostaria que vocês tivessem ele em mente essa noite, pensassem um pouco sobre isso, que fala assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Está em Salmos 127, 3. Deixo isso para vocês, um versículo muito importante, né? O nosso congresso, filho, herança preciosa, a pedido da Bárbara, né? Da Maraísa, da página Filhos, Desafios e Ministério. Tremendo esse ministério, né? Então, ele fala justamente sobre a herança, né? Um congresso que vai estar falando sobre a herança, a mensagem o tempo inteiro vai estar falando, porque essa herança de Deus são os nossos filhos. E o que você faz com a herança? Você se descuida dela? Você não descuida de uma herança. Então, por que nós temos muitas vezes descuidado dos nossos filhos? Hein? Filho é herança de Deus. Então, como tal, vamos cuidar como algo valioso que temos para nós. Então, para quem não anotou aí, Salmos 127, 3, reflita sobre isso. Amanhã vamos nos encontrar às 20 horas, tá? Eu vou estar aqui com vocês novamente, com novos assuntos. Agora vamos falar sobre filhos, porque no meu entendimento, falar com vocês sobre pais em primeiro lugar, o que era de mais importante hoje, para a gente dar abertura a esse congresso, porque realmente o pai é uma base para o filho. De hoje a sexta, de hoje a sexta às 20 horas, Aline. Isso. Unidas por Cristo, Vanessa. Amém, querida. Então tá aí, a palavra foi dada. Amanhã vamos nos ver novamente. Tá? Nós temos outras palavras para serem dadas a respeito dos filhos. Quero que vocês recebam com carinho essa palavra que eu dei, com o amor de Deus, mas é muito importante, para mim foi muito importante passar para vocês essa conclusão a que cheguei. Um filho doente, ele não tem um pai são, uma mãe sã. Não na doença emocional, espiritual. Então assim, nunca ele é tratado sozinho. Pense nisso. Então pense o que você tem feito com o seu filho, né? Então, por que a gente vê crianças hoje aí na rua tão rebeldes, crianças tão distantes, né? E sem empatia. Por quê? O que nós temos feito dos nossos filhos? Robôs que estudam, fazem atividades todo o tempo, mas não tem um olhar de um pai e de uma mãe? Então, para mim foi muito importante abordar com vocês primeiro, trabalhar com vocês primeiro. Gostaria muito que vocês refletissem hoje, amanhã, sobre isso que foi conversado aqui, para que à noite a gente possa falar agora especificamente dos filhos, tá bom? Natália, Vanessa, será uma bênção para toda a família, amém. Disponha, Bárbara, faço com muito amor. Fica a reflexão aí, né? A palavra de hoje. Então eu me despeço aqui com vocês, tá? Amanhã às 20 horas vamos estar com novos temas para a gente poder debater, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa falar o coração de cada um de vocês. E eu sei que Ele está tocando em cada coração de uma maneira sobrenatural, da maneira que é necessária para cada um de vocês, tá? Tchau, Bárbara, Maraísa, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. Sara, obrigada, querida. Você está no meu coração, viu? Sabe disso. Amém, Bárbara. Wallace. Salvador, e bem lembrado, Wallace, é verdade. Salvador e algumas outras regiões é 19 horas, né? 20 horas aqui, é por isso que você entrou atrasado, né? É verdade, 20 horas é porque aqui no Rio, né? Sim, avisei, primo, já avisei.
Amália, um forte beijo pra você, um grande beijo. Natália, até amanhã. Ivone, tchau, queridos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, Neia. Wallace. Ok, primo. Lá não tem horário de verão. Então, onde não tem horário de verão, 19 horas. Maraísa. Ah, Maraísa tá dizendo para vocês convidarem as mamães. Convidem, estejam aqui conosco. É um bate-papo, é um momento bom, né? Boa noite a todos, viu? Fiquem todos na paz de Deus.